Gente, tudo bem? Hoje eu vou estar apresentando aqui no vídeo um tema de anúncios no Mercado Livre. E amanhã eu tenho uma palestra lá na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Eu vou ter que dar essa mesma apresentação. Eu nem bolei direito o roteiro, o script aqui, eu fiz tudo só um roteiro base. Eu não tenho roteiro, eu vou ter que desenrolar amanhã na hora, tô lascado. E eu nem fiz os slides ainda, vou terminar. Agora são 8 horas, até meia-noite dá tempo de terminar. Isso foi culpa minha, eu que procrastinei. Então vou ter que terminar o roteiro e terminar os slides. O roteiro ele não está todo pronto, mas eu já consigo desenrolar aqui no vídeo, eu acredito. Então qual que é a minha ideia? Esse vídeo aqui vai ser eu fazendo a apresentação que eu tenho que fazer amanhã. Então é como se eu estivesse lá apresentando, só que agora, entendeu? Então vamos lá, vou começar agora. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia aí para vocês. Eu me chamo David, sou analista aqui da Place2You. Vai fazer 2 meses amanhã, eu acredito, que eu tô aqui já. E eu decidi na verdade. Foi a Juliana que me deu essa ideia e eu acatei. Falei, ela falou, vai, bora? Aí ela falou, topa? Eu falei, bora, pra cima. Tipo isso. E acredito que vai ser bom, né? Porque é bom você se expor assim, tentar coisas novas. Essa é uma coisa que é a primeira vez que eu tô fazendo. E o tema de hoje... Não, vou fazer de novo. Rapaziada, vou fazer de novo aqui, vou fazer certo dessa vez. Uma empresa séria. Fala pessoal, tudo bem? Bom, me chamo David, bom dia para vocês aí. Eu sou analista de e-commerce aqui na Place e vai fazer 2 meses amanhã. E a Juliana... Caramba, tô lascado amanhã, velho. Tô lascado, rapaziada. Nem sei o que falar. Caraca. Vai, sem firula agora, sem firula. E aí, gente, tudo bem? Não, projetar essa voz. E aí, gente, tudo bem? Bom, me chamo David, como vocês estão vendo aí. Eu tô aqui na Place já tem... Vai fazer 2 meses amanhã, inclusive. E nada melhor do que dar uma mesa estratégica assim, né? Um dia antes do seu mêsversário aqui na empresa. Enfim, quem me deu essa ideia de fazer a mesa estratégica foi a Juliana. E eu não sabia que tema fazer. Ela falou, faz imagens. E eu acatei, achei uma boa. E como vocês podem ver no título, hoje a gente vai falar sobre imagens que convertem. A estrutura que aumenta cliques e eleva as vendas no Mercado Livre. E bom, para começar, nada mais justo do que falar do que eu vou apresentar aqui para vocês. Qual vai ser a estrutura básica aqui da nossa mesa estratégica. E o primeiro tópico vai ser as características visuais chaves para um bom anúncio. Como todos sabem, as imagens são a chave para sobressair o... São a chave. Pessoal, tô lendo o roteiro aqui, eu sei que o canal é sem roteiros, mas o roteiro é para amanhã, tá? É isso que eu tô lendo. E o que eu vou apresentar para vocês hoje? Bom, de primeira, vou começar falando das características visuais chaves para um bom anúncio. E como a maioria de vocês sabem, as imagens são a chave para sobressair o seu anúncio no meio de tantos outros concorrentes. A gente vai aprender estratégias visuais para atrair atenção e construir credibilidade. Segundo, a mecânica interna da sequência de imagens. Gente, essa daqui eu gosto de usar o exemplo do prédio. Digamos que você está lá na orla da praia... Digamos que você está lá na orla da praia de Santos
e você vê um prédio bonito. Você olha e você se encanta com aquele prédio. Você bate o olho nele e fala, caramba, que prédio bonito, que janela bonita, reluzente, olha como ela reflete o brilho do sol. Mas aí depois de 15 segundos olhando, você vê que ele está torto, ele está meio desalinhado, meio caído para o lado. Você pensa, caramba. Aí em paralelo tem um prédio retinho do lado dele, só que ele não é tão bonito. Ele não é tão bonito quanto o outro. Mas aí vem a pergunta. Qual que é mais provável de você comprar um apartamento? Qual desses dois prédios? Pessoal, é óbvio que é o prédio que está retinho. Você vai estar com medo, você vai estar inseguro de comprar um apartamento ali naquele que está torto. Como você sabe que ele não vai cair? Os especialistas podem falar muita coisa, mas, pô, você vai pagar para ver? Então, o que garante a confiança na hora da sua compra é a estrutura. Não basta só imagens bonitas, não basta só você ter um anúncio bonito, chamativo, se ele não te informa, ele não te fala o que ele te traz de bom. Então a estrutura é a chave. A gente tem as imagens aqui nesse patamar e a estrutura ela tá como se fosse um técnico no time de futebol. Ele que está moldando tudo, ele que faz o time jogar. E terceiro, a gente vai para a parte prática. A gente vai entender como refletir a boa estrutura de um anúncio colocando a mão na massa, transformando o seu anúncio em uma máquina de conversão. Ou seja, a gente vai para a mão na massa, mas não é aquela coisa aprofundada. Vai ser rápido porque a gente não tem muito tempo aqui. A gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês o basiquinho ali, para vocês não se perderem, fazerem um anúncio com qualidade. Não, deixa eu fazer de novo essa parte. E terceiro, a gente vai para a parte prática. Eu vou ensinar vocês como refletir a boa estrutura de um anúncio colocando a mão na massa, transformando o seu anúncio em uma máquina de conversão. Eu vou te mostrar ali bem breve, para não tomar muito tempo aqui, porque é curto tempo, o que fazer ali na hora que você estiver ali no Canva, que é a ferramenta que a gente usa. E bom, vamos lá. Acredito que todos sabem que... Pessoal, caramba, minha voz aqui desgastando já, velho. Tô ferrado, mano. Tomara que... Vai dar bom, vai dar bom. Pessoal, acredito que todos sabem ou já devem imaginar que o elemento chave para um bom anúncio vender no Mercado Livre são as imagens. Mas a verdadeira chave para um bom anúncio no Mercado Livre, ela depende de 3 regrinhas básicas, e é o que a gente vai ver agora. O que o anúncio precisa ter? Ele precisa ser objetivo. A gente vive na era da informação rápida. Você vai no TikTok, tem um vídeo engraçado. No outro, tem um vídeo triste. No outro, tem um vídeo que te deixa doido. Um turbilhão de emoções. Você está triste, você está feliz. Então, galera, o cérebro ele acostuma nesse ritmo. E a gente não quer nada tão devagar, tão complicado, tão difícil. Você vê que hoje em dia é difícil as pessoas pararem para ler um livro. É bem difícil, elas levam 1 ano ou mais de 2 anos para ler um livro completo. Então, o que a gente precisa? Ser objetivo no anúncio. Segundo, informativo. Essa característica, ela está ligada à objetividade. Essa característica, ela está ligada à objetividade. Mas como eu falei, se você colocar isso em demasiado, vai perder a consistência. Porque como eu expliquei, a gente vive na era de informação rápida. A gente não quer
demorar, passar horas lendo alguma coisa, ou minutos. Pessoal, então é importante a gente colocar informações nos anúncios, até porque o cliente ele precisa será que vai dar bom, rapaziada? Vamos de novo. Mas a chave para um bom anúncio está nessas 3 regrinhas básicas. Primeira, o anúncio precisa ser objetivo. Gente, a gente vive numa era da informação. Você pega o TikTok, você vê um vídeo que é engraçado, aí você rola, tem um vídeo triste. Você rola para baixo de novo, tem um vídeo que deixa com raiva. O outro te deixa mais calmo, o outro feliz. Então, o cérebro ele acostuma nesse padrão. O cérebro ele acostuma. Então, o seu cérebro ele se acostuma nesse padrão. Cada vez mais a gente só quer informações rápidas, a gente não quer despender do nosso tempo, nossa energia, gastando 5 minutinhos para ler o que tem ali na ficha técnica. A gente não quer fazer esforço mental, então a gente tem que se adequar ao mundo em que vivemos. Segundo, informativo. Essa característica está ligada à objetividade. Um cliente que chega no Mercado Livre, ele quer saber o que ele vai comprar. Porém, em paralelo, ele não quer demorar tentando descobrir isso. Ele quer ter a certeza, ele quer ter a clareza. Então é muito bom você especificar ali o seu produto, o que tem ali no seu produto, o que contém, quais os benefícios, para que o cliente possa adquirir essa informação de uma maneira clara, concisa. Terceiro, ter imagens de qualidade. Gente, isso daqui eu não posso repetir quantas vezes quiser. É o óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito. Imagens de qualidade são um ponto essencial. Eu não sei vocês, mas quando eu vou comprar um anúncio no Mercado Livre, a primeira coisa que me chama a atenção é a imagem de qualidade. Eu tenho um certo tipo de repulsa com aqueles anúncios que parece que a imagem foi feita no Paint, sabe? Parece que quando você vê aquele tipo de anúncio, você vai comprar, vai vir algo totalmente divergente do produto original que está anunciado na capa do anúncio. Então aquilo me gera um certo receio. Será que só eu que sou assim ou eu estou viajando? Bom, mas como organizar isso sem fazer feio? É aqui que eu falo da estrutura. Bom, mas como que eu posso organizar isso sem fazer feio? E aqui que entra a parte da estrutura. Gente, o básico ele precisa Estou falando muito rápido. Pessoal, capa de ótima qualidade. Eu gosto de dar o exemplo do casal apaixonado. Você tem a Josefa, nome aleatório, e o José. A Josefa ela é apaixonada no José. Só que o que faz ela ser apaixonada nele? Você tem a Josefa e o Antônio. A Josefa ela é apaixonada no Antônio. E por que ela é apaixonada? Todo santo dia a paixão dela se renova. O Antônio ele tem ótimas características. Ele é um cara companheiro, ele sabe escutar a mulher dele, ele é carinhoso, é atencioso. E todo dia isso faz ela se encantar mais e mais. Mas gente, convenhamos, né? O que chamou realmente a atenção da Josefa foi a aparência do Antônio. A gente não pode negar. Se ele fosse um cara que só viesse estraçalhado pro ambiente,
ela não ia se interessar por ele. Na primeira investida dele, ela já ia denunciar ele de assédio. Brincadeira. Então, um ponto essencial em tudo, e principalmente nos anúncios do Mercado Livre, é a imagem, é a primeira impressão. E nada melhor do que a capa. A capa, ela precisa ser de ótima qualidade. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui no Canva mesmo, de uma capa de boa qualidade. E uma capa que não te chama tanta atenção. Então olha aqui comigo, ó. Como vocês estão vendo aqui no Canva. E não é lá aquelas capas muito boas. E eu gostaria que alguém falasse aí no comentário qual que é a primeira impressão que você tem ao ver essa capa. 5 segundinhos aí, coisa rápida. Olha só, interessante. Ela sente que é algo falso. Agora eu vou te mostrar a outra capa. A capa de boa qualidade. Olha só, gente. Olha que coisa bonita. Se você fosse colocar em uma escala de 0 a 100, de 0 a 10, qual a probabilidade de você comprar a capa, comprar o produto do anúncio de capa ruim e comprar o produto do anúncio com a capa melhorada? Como vocês podem ver, faz bastante diferença. Caramba, eu tô lascado, mano. Gaguejando tudo, velho. Ter imagem de qualidade. Tá, mas como organizar isso sem fazer feio? Tá, mas como que eu vou organizar isso sem fazer feio? E é aqui que a gente vai entrar na parte da estrutura. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um anúncio que eu preparei e ele está totalmente seguindo a estrutura aqui que eu vou apresentar. E eu quero que vocês acompanhem comigo. O primeiro pilar de uma boa estrutura é uma capa de ótima qualidade. Então, como vocês podem ver aqui no anúncio, a capa está excelente. Se eu fosse um comprador desse produto, eu bateria o olho e falava: caraca, esse é de qualidade. Esse me chamou a atenção. Segundo, apresentação do produto. Apresentação do produto. Pessoal, sem exceção, todos os produtos em que eu rapaziada, tô lascado. Tô lascado com essa apresentação. Ai. E aqui a gente chega na parte da apresentação do produto. É muito importante você apresentar o seu produto. O cliente tem que saber o que ele está comprando, porque às vezes ele chega na dúvida, ele não tem muita confiança, o anúncio já não está aquelas coisas. Às vezes ele chega na dúvida, como por exemplo o anúncio de um kit. Se o kit não está muito especificado no título,
ele não vai saber o que ele está comprando. Às vezes o valor ele vai estar lá em cima e não condiz com aquele produto. Ele está achando que está comprando uma unidade, mas não, ele está comprando um kit. E mesmo que tenha ali no título, ele pode se enganar, ele pode não ler direito. Como eu falei, a gente busca coisa rápida, direto. Ele pode nem ter prestado atenção. Então é muito importante você apresentar ali o seu produto. Então é mais ou menos assim que eu faço. Ó. Vou abrir aqui no Canva. Olha só. É um kit Baurutex Sostex. Fala certinho o que vem, o que acompanha, tal. Terceiro. Gente, chegou a parte dos benefícios. Por isso que a gente fala que a comunicação com e a comunicação off. Quem mostra o off é a televisão, ouvindo do assiste, mas você não comenta. O off é a rede social, você interage com a pessoa. Parte dos benefícios. Já que ele acabou de falar agora, não adianta você mandar um e-mail para o produto pelo mensageiro. Eu tenho aqui de mandar e-mail para o produto pelo mensageiro. Entendeu? Eu não sei abrir os e-mails. Depois da apresentação do produto, o que eu costumo fazer? Essa daqui é uma escolha pessoal, tá? Eu acho que assim seja melhor. Eu já linko as imagens ambientadas . O que eu costumo fazer aqui? Eu já começo a apresentar os benefícios a partir da terceira imagem. Mas como que eu faço isso? Eu não faço da maneira convencional. Eu já notei que muitos aqui fazem uma imagem e nessa imagem tem a lista de benefícios. Por exemplo, está escrito benefícios, aí lá vai estar escrito: ah, ele é bom para a saúde, ele te protege, ele renova o seu estado de espírito. Aleatório, tá? Aleatório. Eu não faço dessa forma. Uma forma que eu achei mais prático e você consegue terminar o seu anúncio ali com bastante imagens até e sem perder muito o seu tempo, né? Bastante imagens ali e consegue tocar no emocional do cliente, que é exatamente assim. Você vai colocar uma imagem e escreve um benefício. Coloca outra imagem e escreve outra. Coloca a terceira e escreve outra. Eu geralmente coloco 3 imagens dessa. Por que eu gosto? Porque eu já mostro a foto do produto e já mostro o benefício do lado. O cliente ele não precisa ficar lendo uma lista de benefícios. Às vezes ele lê e são tantos benefícios, geralmente são 4, né? Mas ele nem se liga no benefício. Quarto passo, o antes e depois. Pessoal, vai variar de anúncio para anúncio. O antes e depois, ele só serve em produtos que fazem uma diferença significativa, que você consegue ver a olho nu, em uma imagem. Como por exemplo do seller Paulette. Ele é um seller que vende coisas para colocar na parede, produtos, massa. Então se você colocar lá, por exemplo, um promotor de aderência, você pode pegar a parede de azulejo e depois da parede com o produto ali. Quinto, ambientado. Gente, é bom botar a imagem bem. Ai, eu tô lascado, galera.
ambientada. Fazer o cliente se sentir parte do universo ali do produto. A chave é tocar no emocional dele. Um cliente, ele compra pela emoção e justifica pela lógica. Ele compra pelo que ele supostamente vai ganhar, os benefícios, não que a gente está mentindo. Ele compra pelo que ele ganha, o que aquilo favorece ele. E ele justifica pela lógica, que são as características, que é o próximo passo. Então, o interessante aqui é você sempre querer tocar no emocional. Vamos dar um exemplo. Eu estou vendendo esse mouse aqui. E o meu público é aquele público típico de adolescente que passa o dia inteiro jogando Fortnite, GTA no computador. A imagem minha ambientada vai ser esse mouse de frente com o computador rodando o GTA V num mousepad bonito e num setup gamer. O meu público ali, que é um moleque lá de 15 anos, ele vai ficar louco com essa imagem, ele vai se identificar com aquilo. E com isso, aumenta significativamente as suas possibilidades de gerar uma venda, gerar um cliente ativo, até recorrente. Por último, gente, características. Como eu falei, o cliente ele compra pela emoção, justifica pela lógica. Então, a característica é a informação, é informar o cliente, faz parte também. É informar o cliente ali, faz parte de um conjunto. Todo cliente ele vai comprar o produto, mas ele não compra somente pela emoção. Foi como eu expliquei, ele justifica pela lógica. E a lógica são exatamente o que? As características. As características são um ponto-chave. Então, se você vai comprar um celular, você quer saber o quanto que ele tem de memória, quanto que ele tem de RAM, quanto que ele tem de espaço disponível. Então, nada mais justo do que prover essa informação a ele. Tá, mas e na prática? Como que eu vou fazer as minhas... Tá, mas e na prática? Como que eu vou fazer minhas imagens andarem alinhadas com essa ótima estrutura? E aqui que entra um dos 4 princípios básicos do design. Eu falo isso com uma certa propriedade porque eu já trabalhei com design gráfico, já estudei em casa, autodidata mesmo. Já trabalhei com design gráfico, atuei na criação de logos, criação de flyers, banners. Já tive um negócio onde a habilidade do design era a ferramenta principal ali para mover a estrutura do negócio. Então eu posso falar com uma certa propriedade. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo foram esses 4 princípios básicos para um bom design. Primeiro, margem. Todo e qualquer anúncio, sem exceção, eu entro aqui no Canva e pego um quadradinho ali, formato do quadradinho, vou nas linhas guias e adiciono a margem. Coloco ele num canto, adiciono a margem. Coloco ele no outro canto, adiciono a margem. Então assim, o seu design, ele não cansa o cliente visualmente. Ele não faz feio.
Eu já vi muitos. Eu vou dar um exemplo aqui de um design que ele não tem margem nenhuma. E olha só como ele fica espalhado visualmente, ele não parece que tem aquela harmonia. Então você não precisa fazer algo totalmente perfeito, mas colocar uma margem ali vai deixar o design mais alinhado, vai deixar as imagens mais bonitas, vai aparentar ser mais profissional e você vai conseguir reter ali a emoção do cliente, você vai conseguir mais probabilidade de vender. Segundo, ferramenta básica, contraste. Gente, nunca cometam esse erro, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Aqui mostra as características de um produto e como vocês podem ver tá tudo na letra preta. Não dá para entender o que é característica, o que é texto, o que é título, não dá para entender. E agora um design com contraste aplicado nele. Olha só, que interessante. Consegue ver que a estrutura dele fica mais clara, você consegue absorver melhor as informações, sem se perder, sem despender muita energia. Uma das coisas que o cérebro mais gosta é de facilidade. Então, se ele tiver que despender muita energia, vai acabar ficando algo desconfortável. E como eu falei, no Mercado Livre, principalmente, precisa ser simples, objetivo. E hierarquia. O que é a hierarquia? A hierarquia ela é uma regra social que mede o nível de importância ou autoridade de cada um em determinado ambiente. Como assim? Eu posso dar o exemplo do exército. No exército a gente tem o general, tem o tenente, tem o soldado, tem o recruta. Então o general ele é o mais importante, é o mais imponente, é o que mais tem autoridade ali naquele ambiente. E vai indo até chegar no recruta, que geralmente fica lá com a enxada, capinando os matinhos. É o estereótipo aqui, nunca fui pro exército, é só brincadeira. Então, a gente mede determinado nível de importância de acordo com a hierarquia. E como que... Tá, mas o que tem a ver exército com design gráfico? E bom, eu vou explicar para vocês em uma simples imagem. Essa imagem aqui, ela explica de forma simples o que é a hierarquia. Alguém de vocês aí arriscaria dizer o que significa? Beleza, foi quase. Então vamos lá. A hierarquia no design é a mesma coisa da regra social. Você tem o título mais importante, você tem ali os textos subsequentes. Então, por exemplo, aqui é Kit Barutex Tostex. Aí aqui na legenda de baixo, ele acompanha nananana. Essa é a hierarquia. Qual você lê primeiro? Por último, não menos importante, espaço vazio. Gente, como eu falei, tudo tem que ser simples no Mercado Livre. Então, quanto mais espaço vazio você deixa, mais conforto visual você traz ali para quem está olhando.
Então olha só, esse aqui é um anúncio sem o espaço vazio. Vocês podem ver que aqui está um amontoado de informações e você não fica bem vendo isso. Agora olha só, esse anúncio é dividido em espaço vazio. Olha a diferença. E bom, foi isso, pessoal. Eu não quero mais dar minha estratégia nenhuma. Tamo junto. Rapaziada, tô lascadão, mano. Nem roteiro eu planejei direito, mãe. Agora, Jesus. Vocês confiam?